Você sustenta, o treino é certo. Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro das 7 da manhã. Hoje eu me atrasei um pouquinho, gente, confesso, me perdoem. Acordei um pouquinho mais tarde, como eu faço treino pela manhã, eu acabei me atrasando um pouquinho aqui no nosso encontro, mas como combinado, durante esses próximos 7 dias, até domingo, né? Nas outras lives eu falei que era até o sábado, mas na verdade até domingo, estaremos aqui juntinhas falando sobre elas, sobre as mulheres da Bíblia, essas mulheres que têm muito a nos ensinar sobre identidade, sobre cura, sobre posicionamento, sobre tomada de decisão e a importância que tem nós sabermos quem nós somos. Porque quando nós falamos sobre identidade, não é aquele documentozinho que nós conhecemos, que tem um número, que a gente precisa passar em determinados lugares, que ali mostra quem nós somos, né, para as autoridades ou para as pessoas que a gente encontra. Não é sobre essa identidade que nós vamos falar aqui, não. Nós vamos falar sobre a identidade real, aquela identidade que Cristo criou para que nós fôssemos. Tem muita gente, tanto homem quanto mulher. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Cada um de vocês que estão aqui, eu fico muito feliz com a presença de vocês. Eu espero que vocês possam compartilhar essa live também. Já pega a setinha, compartilha com uma amiga, com um amigo, com alguém que você sabe que precisa estar aqui para ouvir um pouquinho sobre essa mulher de força, de coragem, essa mulher que se posicionou no momento delicado da vida dela. E eu já quero começar essa live já perguntando para cada um de vocês que estão aqui hoje. Como você tem se posicionado diante das dificuldades da sua vida? Nós sabemos que nós enfrentamos muitas dificuldades na vida, mas o que muda de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa, é a forma como nós nos posicionamos. Tem gente que se posiciona diante de uma dificuldade se afastando. Tem gente que se posiciona gritando. Tem gente que se posiciona simplesmente se anulando. Tem gente que nem sabe se posicionar. Fica tão perdidão no mundo que acaba desistindo. Tem gente que está desistindo da vida. Tem gente que está desistindo de viver o extraordinário que o Senhor preparou para cada um dos filhos. Quando nós ativamos a nossa identidade em Cristo, nós entendemos e reconhecemos quem nós somos. E quando nós reconhecemos quem nós somos, amados, não tem outra coisa a não ser agradecer. Você passa a agradecer todos os dias e a cada minuto pela vida que você tem, pela vida que o Senhor tem te proporcionado a cada amanhecer. Quando nós ativamos a nossa identidade em Cristo, nós entendemos que agradecer é o mínimo que nós podemos fazer por tudo o que Ele nos deu, por todas as oportunidades que Ele preparou cada um de nós. Quando nós ativamos a nossa identidade real, aquela que nós nascemos para viver e para ser, a gente compreende até as dificuldades da vida. Até as dificuldades a gente começa a compreender. E aí o nosso processo de aceitação de vida se torna cada vez melhor. Cada vez melhor e cada vez melhor. E isso acontece naturalmente, por quê? Porque nós compreendemos quem nós somos. Hoje nós vamos falar de uma mulher poderosa, Esther. Eu não sei se você conhece essa passagem, se você já ouviu falar sobre essa mulher, uma mulher de coragem, de força, de sabedoria, de resiliência e de fé naquele que criou. Uma mulher que acreditou na missão de vida dela.
que reconheceu um momento muito difícil, muito delicado, mas ela mesmo com medo, porque eu tenho certeza que se você conhece um pouquinho dessa passagem, se você não conhece, já fica aqui comigo. Se você tem uma Bíblia, corre lá rapidinho, pega ela e vamos meditar juntinhos. É só você abrir o livro em Esther, no versículo 4. Todo o texto vai falar sobre a história de Esther, mas a gente vai se atentar a alguns versículos, porque senão fica muito longa essa live. E o intuito aqui não é te cansar. O intuito aqui é trazer conhecimento, é trazer discernimento, é trazer para você uma sementinha para você plantar, depositar aí no seu coração e saber que você é especial. Saber que você, homem, é especial, saber que você, mulher, é especial e de que você tem um lugarzinho certo aqui na terra, preparado para o seu desfrute. Mas para que você possa desfrutar, você precisa primeiro ativar a sua identidade. Você precisa entender quem você é. Você precisa compreender o seu chamado, a sua missão, a sua força, a sua delicadeza. Você precisa entender quais são as qualidades que você tem aí dentro de você. Tem muita mulher e muito homem que está soterrado na alma por conta de marcas e registros emocionais. E por conta dessas marcas e desses registros emocionais, estão passando e enfrentando situações muito desafiadoras, e a maioria dessas situações desafiadoras estão fazendo com que eles parem, desistam, desanimem ou simplesmente não lutem pelos seus sonhos. Tem muita gente que está desanimando antes mesmo de tentar. E tem gente que já nem acredita que tentar vale a pena. Quem é você nessa história? Quem é você? Quem seria você se diante de uma situação tão desafiadora você olhasse para um lado, olhasse para o outro, e agora, o que eu faço? Tá acontecendo isso na minha vida, e agora, o que eu faço? Quem é você nessa história? Você é essa pessoa, você é uma das pessoas que busca ajuda com as pessoas certas, nos lugares certos, nos ambientes certos, ou você é aquela pessoa que simplesmente desiste? Ah, não. É mais fácil desistir. É mais fácil chegar lá no hospital, pedir um monte de medicamento, se enfiar de medicamento e simplesmente dormir amanhã, a tarde inteira. Nada contra medicamento, tá, gente? Não estou falando nada contra o medicamento. Eu acho que é importante, é necessário. Mas estou falando sobre desistir. Tem pessoas que simplesmente desistiram. Desistiram de buscar um outro caminho. Desistiram de buscar uma nova expectativa. Você é essa pessoa que tem desistido? Que tem desistido diante de uma situação difícil, diante de um conflito com seu cônjuge, diante do seu trabalho, da dificuldade financeira? Você tem desistido, você tem desanimado? Mulher, você tem? O que você tem feito? Quem é você diante de um desafio? Muitas de nós mulheres estamos precisando aprender a nos posicionar. Só que nos posicionar da maneira certa, do jeito certo. Porque se posicionar de uma forma arrogante, de se posicionar de uma forma explosiva, se posicionar de um jeito soberbo, querendo ser superior ao outro, a gente tá vendo isso de monte. De monte. Mas não é sobre esse posicionamento que eu estou falando. É sobre um posicionamento assertivo. É sobre um posicionamento de mulher sábia. De mulher que edifica a sua casa. De mulher que edifica o seu lar. De mulher que edifica a sua família. De mulher que sabe se posicionar do jeito certo. Da maneira certa. Da forma certa. E não uma mulher que grita para ser ouvida, não uma mulher que vai para cima e depois que leva um tapa, ela se vitimiza porque o homem é mais forte. Eu falo assim, gente, porque eu sou mulher. Eu falo assim porque eu sou mulher. E eu não tenho medo de falar que essa é uma realidade que nós vivemos. Tem muita mulher que está fazendo isso, por quê? Por falta de inteligência emocional. Se você se reconhece aí, você vai ver
Tem muita mulher que é desaforada sim. Dileuza, mas tem muito homem também. Também, gente, não é contra. Olha, quem me conhece de verdade, quem me conhece a minha essência. Quem me conhece já foi mentorada minha. Quem já passou por mim no atendimento, quem já viveu uma experiência comigo, sabe que eu não levanto bandeira sobre, eu sou feminista e viva as mulheres e vamos deplorar os homens, vamos derrubar os homens. Sabe que eu não levanto a bandeira para homem que agride mulher. Quem me conhece sabe que eu não levanto esse tipo de bandeira. Eu levanto a bandeira da paz. Eu levanto aquela bandeirinha branca da paz. Eu tenho 2 filhos homens. Um e o outro tem 4. Tem 4 anos. O de 18 anos eu falei pra ele assim, ele começou a namorar agora. E eu falei pra ele, olhei nos olhos dele, eu falei, filho, eu te amo, você é o fruto que veio de mim, eu te amo demais. Agora você vai começar a namorar, você vai começar a ter uma vida emocional ativa. E a única coisa que eu vou te pedir, não vou te exigir, eu vou pedir pra você, seja um homem de caráter. Se você vê que não dá pra você um relacionamento, se você vê que não vale a pena insistir, que mesmo em meu sofrimento, mesmo você amando essa pessoa, você tá vendo que não tem jeito, essa pessoa não quer mudar, vire as costas, vai se curar, vai ver o que dá pra você fazer de diferente, mas nunca levante a mão pra esta mulher. Nunca levante a sua mão para essa mulher. Quebre um copo, quebre um prato, quebre uma porta, quebre o que você quiser, mas nunca levante a mão para essa mulher. Porque no dia que você levantar a mão para essa mulher, ou para qualquer mulher que seja, pode ter certeza que você não vai ter o meu apoio. Você não terá o meu apoio. Você não terá o meu apoio. Se você for preso, você não terá meu apoio. Se você for espancado, você não terá meu apoio. E eu sei que para muitas mulheres que estão aqui hoje, vai falar assim, nossa, Edileuza, mas como assim ele é seu filho? Ele é meu filho, mas ele é um homem. E a partir do momento que ele se torna um homem, ele tem que arcar com as responsabilidades dele. Eu tenho muito orgulho do meu filho, eu falo para ele todos os dias o quanto eu amo, o quanto eu tenho orgulho do homem que ele se transformou. Mas a gente sabe que quando mexe nas nossas emoções, quando mexe naquilo que a gente sente, a gente às vezes muda. Muitas de nós mulheres mudamos. Quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande no nosso relacionamento, na nossa vida, se você não tiver inteligência emocional, ou se você tiver registros emocionais gravados dentro de você, não curados, você age de uma forma que nem você se reconhece. Se tá fazendo sentido, já comenta aqui comigo. Dileuza, tá fazendo sentido, eu sou assim. Às vezes, quando eu tô muito nervosa, eu não me reconheço. Eu explodo, eu viro um bicho. É tanto que depois, quando eu paro pra respirar, quando eu paro pra perceber, eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Eu saí de mim. Parece que incorporou. Tem gente que fala assim, incorporou um santo aqui em mim e deu alguma coisa ruim. Sim ou não, gente? Comenta aqui comigo se tá fazendo sentido pra vocês. É assim ou não é? Quando a gente não tem inteligência emocional, quando a gente ainda não ativou a nossa identidade, a gente ainda não sabe qual é a nossa postura, como a gente ainda não sabe quais são as decisões que nós precisamos tomar, decisões assertivas para nossa vida, a gente vai agindo no impulso. Eu sei porque eu era assim, gente. Eu sei. Enquanto eu não entendi as marcas e os registros emocionais que viviam dentro de mim, eu era assim, eu era totalmente explosiva, eu era totalmente impulsiva. E ainda tem momentos que eu preciso me moldar. E tem momentos, tem situações que quando disparam os meus gatilhos, as boas pra... Não entendi, Márcia. As boas pra... Eu não entendi, mas se você puder comentar novamente, tá? Eu te agradeço. É bom vocês interagirem comigo, porque aqui eu vejo se tá fazendo sentido pra vocês, tá? E aqui, gente, olha, é sem julgamento, tá? É sem julgamento. Eu trago quem eu fui e para quem eu sou hoje como exemplo para vocês do quanto nós podemos mudar.
tá? Do quanto nós podemos mudar, do quanto nós podemos ser pessoas melhores, seres humanos maravilhosos e podemos nos respeitar, respeitar o homem respeitar a mulher, mas para que isso aconteça, a gente precisa aprender quem somos. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós deixamos que os acontecimentos nos moldem. Nós deixamos que os acontecimentos reajam antes que a gente pare para pensar. Então, toda vez que vocês perceberem que vocês estão agindo de uma forma que vocês não gostariam, é porque ainda está faltando aí uma ativação de identidade. Tá faltando algo em você que você ainda não deu conta de acessar, mas que existe um caminho. Eu tô aqui para falar para vocês que existe um caminho. Existe um caminho, tá? Existe um caminho de mudança, de transformação, de decisão assertiva, de posicionamento correto, tá? Porque tem muitas de nós que está precisando aprender a ter um posicionamento assertivo, de ter realmente uma decisão mais assertiva sobre a vida, decidir não aceitar mais o inaceitável, decidir não agir mais em determinadas formas, de determinado jeito. A gente está precisando fazer isso, a gente está precisando se reinventar. Lá em Romanos vai dizer que o homem precisa renovar a sua mentalidade. Só que tem muita gente que não está renovando aqui, ó. Tem muita gente que está com pensamento antigo, tem muita gente que está pensando como lá de trás, tem muita gente que está carregando os padrões, as crenças de pessoas lá de trás, dos seus antepassados, da sua vida passada. Tem muita gente que está querendo avançar na vida, ir para frente, mas não consegue porque ainda está pensando como uma pessoa que viveu lá atrás, da forma que aprendeu com seus entes queridos lá atrás. Tem muita gente vivendo desse jeito. Eu era assim, tá? Vocês têm dão um exemplo. Eu era uma pessoa que eu sempre achei ruim o fato do meu pai chegar em casa bebendo. Eu sempre achei. Qual é a criança? Me falem aqui. Qual é a criança que gosta de ver um pai chegando bêbado em casa? Qual é? Mas vocês acham que eu saí da casa dos meus pais e eu não bebi? Pelo contrário. Pelo contrário. Aquilo que eu não gostava no meu pai, uma boa parte, porque a gente não faz tudo não, né? Tem coisa que a gente, graças a Deus, tem coisa que a gente não faz. Mas tem coisas que a gente replica. Porque a gente acha certo, a gente aprendeu desse jeito, a gente acha certo. Então a gente vai fazer. E até que a gente caia na consciência de que nós estamos replicando esse padrão, a gente vai errando e vai errando e vai errando. Eu não gostava de ver a minha mãe gritando, eles gritando para discutir. E aí eu saí de casa e fui resolver os meus problemas de que forma? Eu resolvia meus problemas de que forma? Então assim, gente, toda vez que você olha para você, você precisa entender quem você é. Mas enquanto a gente não ativa a nossa identidade, a identidade real, aquilo que nós nascemos para ser, para viver e para fazer, a gente continua errando. Continua errando. Enquanto eu não entendi quem eu era, quem eu queria ser, como eu gostaria de me comportar no mundo, e o mais importante, qual a minha missão no mundo? Porque a minha missão, gente, não é... Ai, Edileus, você tinha uma missão de resgatar vidas? Não. Isso foi sendo construído à medida que eu fui me transformando. À medida que eu fui me transformando, eu decidi buscar novos conhecimentos para poder me entender e para poder, depois de me entender, claro, porque eu preciso ser a minha maior ferramenta de transformação, para me poder me entender e, consequência disso, poder hoje ajudar outras pessoas. E é por isso que eu criei a comunidade Decida, a comunidade onde a gente vai decidir mudar, que a gente vai decidir se transformar, que a gente vai decidir
viver algo novo, algo extraordinário, uma melhor versão de nós mesmas. Eu construí a comunidade Decida já pensando exatamente nisso, para mulheres que decidiram não aguentar mais o que elas estão aguentando, ou viver aquilo que elas estão vivendo há muito tempo. A comunidade foi feita com esse intuito de ajudar e apoiar mulheres que decidiram não viver mais as mesmas coisas. Se você é essa mulher, já me chama no direct. Aproveita, vem falar comigo, vem entender melhor sobre como é essa comunidade e o que nós podemos fazer juntas, porque sozinha é mais difícil, gente. Sozinha é mais difícil. Quando eu estava lá atrás, quando eu vivia no meu universo interno sofrido de dor, de marca, de padrões, de crenças e tudo isso, era uma confusão tão grande que eu desistia de acordar, eu desistia de viver, eu desistia de sonhos. Então eu sei que é difícil. Por isso que eu sempre estou convidando vocês a caminhar juntas, porque uma pessoa curada ajuda outras pessoas a se curarem também. E depois que eu me transformei, depois que eu tenho entendido quem eu sou, eu quero levar isso para novas mulheres também. Para mulheres que decidiram não viver mais o inaceitável. Dileus, o que essa história tem a ver com Esther? Essa história tem tudo a ver com Esther. Tudo a ver com Esther. Porque Esther, ela foi uma rainha. Na verdade, ela era uma judia. E ela foi criada por um primo dela. Só que naquela época, os reis pegavam as mulheres mais novas e as mais belas, levavam para o reinado dele, e lá ele escolhia quem poderia ser. Bom dia, Maria, seja muito bem-vinda. E lá, o rei escolhia qual era a mulher que ele iria se casar. E em uma dessas idas, as virgens, as mulheres mais belas para o reino, ele... Obrigado, gata. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito bom te ter por aqui. Então, o rei foi lá e viu a beleza, a delicadeza, a pureza de Esther e se apaixonou por ela e tornou ela a sua rainha. Só que antes dela ir para lá, o primo dela, o Mardoqueu, disse para ela se calar, não falar que ela era judia. Não dizer de qual povo que ela vinha. E assim ela fez. Ela se tornou rainha, viveu no reinado. Só que os judeus naquela época, eles eram muito perseguidos. Por ser um povo que adorava muito a Deus. O povo de Deus sempre foi um povo que foi sempre muito perseguido. E naquela época não era diferente. Então, Mardoqueu era perseguido por um dos generais do rei. E por ser perseguido, esse general, vendo que Mardoqueu não se curvava, porque ele não se curvava, um judeu, que conhece a Cristo, ele só se curva nos pés de Deus. E então Mardoqueu não se curvava para esse general. E esse general foi se enchendo de raiva, de fúria, de ódio, né, eu vou pegar esse Mardoqueu, quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é? Sabe aquela pessoa que se alimenta de raiva, de ódio, de fúria? Então esse general começou a traçar um plano para destruir o povo judeu. Por conta de um que não se curvava a ele, ele traçou um plano para destruir o povo judeu. Olha só que forte. O poder nas mãos de uma pessoa insegura, de uma pessoa sem propósito, de uma pessoa sem amor, faz isso, gente. Porque esse homem, ele já tinha tudo. Ele tinha família, ele tinha um trabalho, ele tinha um poder, ele tinha uma postura de governante. Tinha muitas pessoas que já se sujeitavam a ele. Era só ele falar e as pessoas faziam. Era o braço direito do rei. Mas ele se irritava com uma só pessoa. E às vezes você é essa pessoa que tá aí, tá irritando outras pessoas. Às vezes você aí é essa pessoa que tem pessoas te apedrejando, tem pessoas que estão aí te apunhalando, estão falando mal de você. Às vezes você é essa pessoa. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, mulher. Às vezes você é essa pessoa que tem tanta luz,
tanta luz, que quem olha e não é curado, e não é luz, é cheio de treva, vai se incomodar com o seu brilho. Porque era assim que acontecia com esse general. Ele se incomodava com o brilho de Mardoqueu. Ele se incomodava porque Mardoqueu sabia a quem ele servia, e ele não ia servir a dois senhores, ele servia a um senhor só, e ele não se curvava mesmo. E às vezes você é essa mulher cheia de luz, cheia de brilho, mas você está deixando que o mal, deixando que as trevas apodreça você, diminua você, porque você não está olhando para quem realmente você serve. E Mardoqueu mantinha ele se posicionado. Olha o posicionamento. Ele mantinha se posicionado porque ele sabia que ele não se curvava para dois senhores. Ele só se curvava para um senhor. Ele sabia quem era o Deus dele e ele se mantinha. E o general começou a se irritar e traçou o plano. Só que Deus, ele já tem algo preparado, e eu falei, eu me arrepio, porque quando Deus tem algo preparado para você, mulher, para você, homem, não tem quem destrua aqueles que têm a unção de Deus. Não tem. Se Deus tem uma missão na tua vida, mulher, se Deus tem uma unção na tua vida, homem, não tem quem vá te derrotar, porque o cenário vai sendo mudado, o cenário vai ser transformado, porque Deus tem propósito na sua vida, e Deus transformou, porque no momento certo, a ferramenta certa já estava sendo preparada para poder levantar aquele povo. Esther não foi para aquele reinado à toa. O rei não se apaixonou por aquela mulher à toa. Ela tinha um propósito, ela tinha uma missão. Só que para acontecer isso, você precisa estar posicionada. Mardoqueu estava posicionado. E quando aquele general traçou o plano para destruir o povo judeu, o que aconteceu? Mardoqueu ficou sabendo que eles seriam perseguidos, que eles seriam banidos, destruídos. Aí Mardoqueu rasgou suas vestes e falou, e agora, Deus, eu que tanto te sirvo, que não me curvo para qualquer senhor, só me curvo a ti, o que eu vou fazer agora? Aí deu a luz. Mardoqueu se lembrou da sua cartinha na manga. Sabe aquela judia que foi para o reino, que entrou lá no reino, que se casou com o rei? Ele falou, agora é a hora de ativar você, mulher. Agora é a hora de você cumprir a sua missão. E aí Mardoqueu deu um jeito de falar com a rainha, e aí falou para ela o que estava acontecendo, que o povo deles seriam destruído, que o general tinha traçado um plano para destruir todos eles, e que ela não poderia esquecer de qual povo ela tinha vindo. Eita, isso é muito forte. Olha que ela não podia esquecer que por mais que ela estivesse no reinado, ela era sangue daquele sangue, ela vinha de um povo. E quando você não se esquece de onde você veio, quando você não se esquece de onde você saiu, Deus tem algo e vai te dar na hora certa, no momento certo. E foi isso o que Mardoqueu lembrou para a rainha. No momento ela se desesperou e ela falou assim, Mardoqueu, mas eu não posso ir à presença do rei. Ele está em festa, está ali em movimento com os amigos dele. E se ele não me chamar à presença dele, ele pode me matar. Olha que situação. Quer dizer, a rainha, por mais que seja, mesmo que fosse a rainha, ela não poderia chegar lá na frente do rei. Ela não podia se ela não fosse chamada. Se ela não fosse chamada, ela não podia, porque senão se o rei levantasse o cetro dele, poderia mandar decapitá-la. E aí é nessa hora, é no momento da dificuldade que a gente conhece quem é o nosso Deus. É no momento do desafio que a gente sabe quem realmente é o nosso Deus. É só nesse momento, mulher. Só que tem muita mulher, tem muito homem que no momento da dificuldade está desistindo, está desanimando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu passava por dificuldades, que eu não tinha minha identidade ativada, que eu não tinha o meu posicionamento firmado na rocha, quando eu não sabia qual decisão tomar, sabe o que eu fazia? Eu desanimava. Eu desacreditava. Eu desacreditava de Deus. Eu falava que Deus é você que está me deixando passar por tudo isso. Olha só, eu sei que Deus já me perdoou porque eu estava cega.
Eu era cega. Eu era cega em tudo. Mas eu era essa mulher que na hora da dificuldade eu chorava, eu me vitimizava, eu falava, mas por que eu tô passando por isso? Por que eu sou uma pessoa tão boa? Por que eu tô passando por isso? Porque não sei o que, sabe? Eu me vitimizava. Eu tinha um sentimento de controle tão grande sobre as coisas, porque pra mim tinha que ser tudo perfeito, tinha que ser tudo ali, assim, sabe? Tipo, tudo no seu cantinho, do seu jeitinho, tem assim, eu tinha um jeito de controlar tantas coisas que quando saía do lugar, quando saía fora do controle, eu me perdia. Se saísse qualquer coisinha fora do lugar, sabe aquela agulha que sai do palheiro, que a gente vai lá e faz uma explosão? Eu era assim. Eu tinha uma marca, um registro de dor tão profunda dentro da minha alma que eu não dava conta de que nada saísse fora do lugar. Então eu me desesperava. E a primeira coisa que eu fazia era: que Deus é você. Eu oro tanto, eu rezo tanto. E aí os problemas e mais problema. E o problema não para e não cessa. É só problema em cima de problema. E aí, amadas, o que acontece? Sem identidade ativada, sem posicionamento, não tem milagre. Não tem milagre. E Esther vem nos mostrar que quando você se posiciona do jeito certo, quando você sabe quem você é, quando você ativa a sua identidade, o milagre acontece. Essa mulher se posicionou, ela falou: então faz assim, Mardoqueu. Mardoqueu, eu não posso entrar na presença do rei do jeito que eu estou. Do jeito que eu estou, se eu entrar, ele me mata na mesma hora. Mas vamos fazer assim. Você ora daí e eu oro daqui. Olha que lindo, o poder do movimento, gente. Olha o poder do movimento. Ela falou assim, o recado que ela mandou recado que ela não podia nem falar com ele. Ela mandou recado, ela falou assim, ó: você ora daí que eu oro daqui. Eu vou colocar os meus servos em oração. Eu vou colocar esse povo que me serve aqui para orar, para jejuar, porque eu vou à presença do rei. Porque eu vou. E quando eu for, o Senhor vai na minha frente. Porque se eu chegar sozinha, diante desse problema que nós estamos enfrentando, eu sei que a minha vida vai ser ceifada. Então Esther, ela orou, ela jejuou, ela se posicionou, ela buscou, ela pediu, ela clamou. E ela colocou o Senhor no centro daquele problema. Ela colocou o Senhor no centro daquele problema, e eu imagino ela orando agora e ela falando assim: Senhor, o meu problema é esse, e eu estou agora entregando nas tuas mãos, porque se eu não dou conta sozinha. Senhor, eu não dou conta de resolver esse problema sozinha não, mas eu sei que se o Senhor for na frente, se o Senhor estiver comigo, no momento que eu entrar na presença do rei, ele não vai me ver ali, ele vai te ver, e a sua luz vai brilhar nos olhos e no coração daquele rei, e ele não vai me destruir. Então ela orou, ela clamou, ela jejuou, ela buscou em oração junto com todos os seus servos e todos aqueles que ela se uniu. E depois de muito orar e jejuar, ela foi à presença do rei. E chegando na presença do rei, o rei segurou no cetro. Quando ele olhou para ela, aquela mulher linda, impecável, bem posicionada, com a postura, com a beleza que só Cristo poderia ter dado para aquela mulher. Ele olhou para ela, abaixou o cetro e falou: peça o que você quiser. Me peça o que você quiser. Foi a resposta do rei para aquela mulher posicionada, para aquela mulher que decidiu que ia salvar o teu povo, para aquela mulher que decidiu que não ia ficar se vitimizando por conta do problema, para aquela mulher que decidiu que estava ali por uma missão, por um propósito, salvar um povo, o seu povo, o povo dela. Quantas vezes, mulher, você está passando por uma dificuldade e você desiste da sua família? Quantas vezes você está passando por uma dificuldade e você desiste do seu casamento? Quantas vezes você está passando por uma dificuldade e você desiste dos seus filhos? Desiste do seu trabalho? Desiste de viver ou de mudar o cenário?
Quantas vezes? Dileuza, eu tô passando por uma situação muito difícil. Ele tá me batendo, ele tá me agredindo. Então saia daí, mulher. Se posicione da forma certa. Não aceite humilhação, não. Porque Estela não foi humilhada, não. Estela se humilhou na presença de Deus. Estela se humilhou na presença de quem pode dar o melhor para ela. Estela não se humilhava na presença de um homem, não. Se você está sendo rebaixada, humilhada, xingada, apedrejada, pisada por um homem, você está no lugar errado. Porque não é isso que Deus quer na sua vida, não. Deus não quer você sendo humilhada. Ele quer que você se humilhe na presença dele, mas não você ser humilhada. Não é desse jeito. Se você está vivendo isso daí, está errado. Você não está com a sua identidade ativada. Você não está vivendo o seu melhor da terra. Está na hora de mudar o cenário. Mas só muda o cenário quando você se posiciona. E Esther precisou se posicionar para poder mudar o cenário dela. É isso. Quem está recebendo? Quem está entendendo? Comenta aqui comigo. Odileuza, eu estou entendendo, eu estou recebendo. Olha, minha amiga precisava estar aqui para ouvir o que você está falando. Odileuza, está fazendo sentido, está tocando na minha alma. Eu estou entendendo tudo o que você está falando. Comenta aqui comigo. Se posicionar, mulheres, no lugar errado, sempre vai dar errado. Mas quando você se posiciona no lugar certo, da forma certa, do jeito certo, você tem a sua vitória. Você tem a sua vitória. Esther não estava sendo humilhada, não. Esther estava vivendo no reinado com o maior luxo que ela podia ter. Com todos ali para servir ela. Na hora que ela quisesse. A única coisa que era restrita a Esther era entrar na presença do rei sem ser chamada. Mas de todo o resto ela tinha. Ela não vivia em humilhação. Então a mulher que vive em humilhação, ela está no lugar errado, do jeito errado. Ela não está com a identidade dela ativada em Cristo. Ela tem uma ferida emocional não curada e está aceitando coisas inaceitáveis. Então tá na hora de você se posicionar, mulher, de uma forma diferente. Esther tá te chamando, tá te ensinando. Hoje, Esther está nos ensinando, mulher, a nos posicionar de uma forma diferente. E Esther foi na presença do rei, linda, maravilhosa, impecável. E o homem olhou para ela e falou assim, que mulher é essa? Jesus amado. Foi a mulher mais bela que os meus olhos já viram. Pede-me o que tu quiseres que eu te darei. Se você me pedir o meu reino, eu te darei. Foi o que aquele homem deu, ofereceu. Só que Esther, ela não queria riquezas. O mais lindo de Esther é que ela não queria só as riquezas. Porque ela já tinha. Não era isso que ela queria. Ela queria liberdade. Ela queria liberdade para ela ser quem ela nasceu para ser. Ela nasceu judia e ela ia morrer sendo judia. Não tinha como mudar. Quem você nasceu para ser, não tem como mudar. Tem como ser soterrada. Soterrada. Se você não curar suas marcas e registros emocionais da dor da criança ferida, você vai ser soterrada. Você vai ser soterrada pela dor, pela angústia, pela tristeza, pela ansiedade, pela depressão. Por um homem que vai te humilhar e vai te rebaixar ao ponto de você não querer mais sair de onde você está. Ou por medo, ou por incerteza, ou por insegurança. Enquanto você não reconhecer quem você é, e aonde você está, e o que você precisa mudar, você vai continuar aceitando o inaceitável. Se essa live está fazendo sentido para você, mulher, já começa a acessar isso. Acessar a sua identidade no dia de hoje. A decidir não aceitar o inaceitável. A compreender que você nasceu para viver o extraordinário.
Tem muitas de nós mulheres que estamos aceitando qualquer coisa por conta de uma marca, de um registro emocional, mas está na hora, eu tô aqui falando para você, tem um caminho, tem uma verdade, tem uma vida, tem um caminho de salvação, de libertação, de mudança, de transformação. Mas para você viver esse extraordinário, você precisa entender quem você é. Você precisa acessar realmente a sua identidade em Cristo, compreender quem você é em Cristo. Compreender quem você é em Cristo. Porque enquanto eu não compreendi quem eu era em Cristo, eu continuei fazendo coisas e coisas que tanto me machucavam como machucavam pessoas que eu amava. Enquanto a gente não ativa a nossa identidade, a gente faz coisas que muitas vezes a gente depois olha para trás e fala assim, cara, eu não sou assim, por que eu fiz isso? Você já fez? Já agiu dessa forma? Agiu de uma forma que você falou assim, cara, eu não sou isso, por que eu agi desse jeito? E aí você se arrependeu, você se culpou, você se entristeceu, você chorou, mas eu tinha feito. Tem coisas que quando você faz não tem como voltar mais. A única coisa que você pode fazer é se humilhar e reconhecer o seu erro e voltar atrás, pedindo perdão. E é assim quando uma mulher ela não tem a sua identidade. Quando uma mulher não tem a sua identidade, ela tem um registro emocional da dor da criança ferida, ela vai agindo inconsequentemente. Ela não olha para o outro, ela não olha para o próximo. E eu não falo só de mulheres, tá? É porque o meu público é um público feminino. Mas tem muito homem que é assim também, infelizmente. Só que uma coisa que eu quero lembrar, mulheres, para cada uma de vocês, é que este homem nasceu de uma mulher. Ele foi ensinado por uma mulher. E se ele nasceu de uma mulher, ele foi ensinado por uma mulher, e ele não sabe como tratar uma mulher, ele não sabe respeitar uma mulher, ele não sabe cuidar de uma mulher, é porque ele não foi ensinado. Dileuza, mas eu ensinei. Não ensinou. Não ensinou do jeito certo, não ensinou da forma certa, ou então seu filho é um bicho. Filha, mamãe tá trabalhando, tá bom? Calma aí, já. Não ensinou do jeito certo. Não ensinou do jeito certo. Existe um registro e uma marca emocional na sua alma e você não deu conta de curar e você só repassou. Vamos a um exemplo, gente, muito básico, que se a gente não se atentar. Tem muita mulher que vive brigando dentro de casa, gritando para poder ser ouvida com seu esposo, briga e grita na frente dos filhos. Fala para os filhos que o marido não presta. Ah, seu pai não presta, seu pai não vale nada. Sabe qual é o registro emocional que os filhos vão para lá, para a vida? Se for filha, vai dizer, homens não prestam. Se ela não virar a casaca e querer só se relacionar com mulher, que acontece, ela não vai dar certo em relacionamento nenhum. Ela vai entrar e sair de relacionamento porque homem não presta. Então ela vai entrar e sair de relacionamento se ela não virar a opção sexual, tá? Se for um homem que vê toda hora os pais brigando, o que ele vai fazer na relação dele? Ele vai se casar com uma mulher e vai começar a gritar, a brigar com ela e a agir da mesma forma que ele viu o pai dele agindo. Então tem muita mulher que fala assim, mas eu ensinei meu filho com muito amor. Tá bom, mas o que ele viu dentro de casa? O que ele presenciou do casal? Dileuza, ele nunca presenciou nada, porque eu nunca briguei na frente dos meus filhos. Mas o que você falava, mulher? O que você falava? Seu pai não presta. Ontem eu briguei com ele porque ele fez isso, isso e isso. Nós temos 3 sensores de aprendizado, tá? Então, anotem aí. 3 sensores de aprendizado. É o que a gente vê, o que a gente ouve e o que a gente sente. Então, o que eu vejo, eu aprendo. O que eu ouço, eu aprendo. E o que eu sinto, eu aprendo muito mais. Porque tudo que eu vejo, eu vou sentir. Tudo que eu escuto, eu vou sentir.
Então, quer dizer, se entrou aqui, se eu vi aqui e entrou aqui, eu senti aqui, registrou. Se registrou bom ou ruim, tem um registro. E eu vou com isso pra vida. E enquanto eu não me limpar de todas essas bagunças, eu vou continuar agindo desse jeito. Gileuza, o que isso tem a ver com identidade? Identidade tem a ver com tudo. Se você não sabe quem você é, se você não sabe quem é o ser humano, a forma como você age a determinadas situações, como você resolve um problema, problema. Gente, tem que mudar esse R. Um problema. Se você não sabe como resolver isso, você tem um registro e uma marca emocional muito forte. Se você vira e mexe e está repetindo o padrão de acontecimento, você tem uma marca e um registro forte. Então, tudo que nos acontece tem uma marca e um registro alimentado. E para mudar, precisa olhar com profundidade. E muitas vezes, ajuda. Precisa de ajuda de uma terapia, de um terapeuta, de uma psicanalista, de um psicólogo. Precisa de uma ajuda de um profissional. Porque nós não damos conta de olhar sozinho. Porque olhar para isso dói. E quando dói, a gente prefere recuar. A gente prefere continuar como estamos. Então, voltando aqui para a história, Estela se posicionou e ela conseguiu o que ela queria. Só que o que ela pediu? Ela pediu que o rei e que o general fossem no almoço que ela iria preparar, um banquete que ela iria preparar para os dois. Olha só. Ela não já chegou lá jogando tudo, vomitando tudo, sabe? Uma mulher quando tá com todos os problemas, os conflitos, que o marido tá fazendo raiva, e aí ela chega lá e quer vomitar tudo em cima do marido. Ela não fez isso. Ela falou, não, calma. Tudo tem o tempo certo e o momento certo para acontecer. Eu não orei, eu não jejuei para chegar aqui igual um bicho vomitando. Não, calma. Vem que eu te sirvo. Venha que eu te sirvo. A palavra vai nos ensinar que maior é aquele que serve. E serve bem. Então essa mulher, ela convidou eles para servi-los. Para servir até aquele que queria destruir ela, queria destruir o povo dela. Primeiro ela preparou o terreno e ela conquistou. Ela conquistou com amor, com serviço, aquilo que ela desejava. Mas tem muita mulher que já chega lá e já quer vomitar tudo em cima do outro, já quer colocar todas as aflições, os conflitos, as emoções dela em cima do outro, como se o outro fosse um saco de lixo, sabe? Como se o outro fosse um saco de lixo. Aí o que acontece? Esse saco uma hora enche, né? Esse saco uma hora enche. E aí quando esse saco enche, quando o outro tá muito cheio, quando o outro tá aqui, aí que acontece? O que tá acontecendo no nosso mundo hoje? Tá acontecendo exatamente isso. Homem matando mulher, mulher se separando de homem, criando filhos sozinha. Então tem tantas situações acontecendo no mundo, por quê? Porque os sacos estão ficando cheios. Estão ficando superlotados de muita bagunça emocional. E esses sacos cheios de bagunça emocional, sabe o que acontece? Seja bem-vindo, Beto. Bom dia. Esses sacos sendo cheios de lixos emocionais, uma hora ele explode. É como se fosse, eu chamo de saco, porque eu chamo de lixos emocionais as nossas bagunças. Mas pode ser, vocês podem ilustrar uma panela de pressão. Que tanto, né, de tanto ferver, de tanto encher, uma hora, bum, ela explode. Então é isso que está acontecendo com muitas de nós. A gente não está dando conta de lidar com as nossas questões emocionais e a gente está tão frustrada que a gente quer ficar vomitando e vomitando e vomitando, ao invés de organizar a mesa, servir com amor e depois mostrar o que realmente quer. Então é isso que Esther nos ensina. Ela convidou eles para um banquete, ela serviu primeiro, ela manteve o ambiente dela limpo, organizado, para depois ela ir lá e pedir o que ela precisava.
ela teve sabedoria, ela teve posicionamento, ela tomou a melhor decisão para aquela situação. Porque imagina ela chegando lá no meio do rei, o rei bêbado, não sei quantas noites de festa, curtindo, adoidado com os amigos. Ela chegasse lá e falasse, olha, o seu general fez isso, isso e isso. O rei ia ficar, essa mulher tá doida. Eu bebo e ela fica doida. Sabe aquela mulher que quer resolver um conflito com o marido tá bêbado. O marido chegou de madrugada, cheio de cachaça na cabeça, e ela quer vomitar tudo que ela tá sentindo ali naquele momento. Vai dar ruim, gente, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então Esther nos ensina o momento certo, na hora certa, do jeito certo. Ela convidou e eles foram. Chegou lá um banquete de tudo. Todas as servas ali à disposição para eles olharem, admirarem. Homens gostam, né, de mulheres belas, mulheres bem posicionadas, bem vestidas, cheirosas. Então todas as servas ali, todas lindas, belas, servindo aqueles dois homens, o vinho na boca e tudo mais. E não foi no primeiro dia, não. Foi depois. Aí o rei pergunta novamente, mulher, o que queres com tudo isso? O rei já sorriso de orelha a orelha, de orelha a orelha. E aí ele pergunta novamente, mulheres, o que queres? Me peça que eu te dou, eu te darei o que me pedires. E ela, eu vou te convidar mais uma vez para que venha e eu te sirva, meu rei. Ela não foi assim rápido. Ela não foi com sede ao pote. Pelo contrário. Pelo contrário. Ela usou a delicadeza, a sabedoria dela. E aí, o general já todo assim foito, né? Falando, nossa, o que essa mulher, que mulher misteriosa. O que tanto ela quer assim, desse jeito, né? Nos encantando dessa forma. E aí ele vai e fala, sugere ao rei, essa mulher merece tudo, merece qualquer coisa de você, meu rei. Que mulher encantadora. Ela não conquistou só o coração do seu rei, ela conquistou o coração do general. O general mal sabia que estava preparado para ele. Que a maldade do coração dele estava plantando para ele. Então, ele fala, nossa, que mulher é esta? Mulher admirável. O senhor deve dar para ela tudo o que ela pedir, porque ela merece. Ela conquistou o coração do general. E depois, no próximo encontro, no próximo momento que ele vai servir... Ai, meu amor. Não tem chocolate, meu amor. Não tem chocolate, tá bom? Deixa a mamãe finalizar aqui, a mamãe já vai ajeitar você, tá bom? Eu vou. Se você esperar a mamãe terminar aqui, a mamãe vai, tá bom? Tá? Tá? Então vai lá, termina de assistir. Então, a gente vai finalizar aqui, gente. Só, né, que tem criança já sabe como é que é. Aqui é ao vivo, né? Sem cortes. Então, gente, para nós finalizarmos, eles vão novamente, ela mais uma vez os recebe, os serve e encanta o coração e os olhos daqueles dois homens. E então ela revela o motivo de tudo aquilo. Ela mostra para o rei a maldade do coração do seu general, do seu homem, do seu braço direito, a maldade dele. Então ela revela quem ela era de verdade. Esther, nesse momento, tira a capa que ela escondia do povo. Ela mostra do povo que ela vinha. E quando ela fala que ela era judia, o rei fala, como assim? O meu general mandou assassinar este povo. A destruir esse povo. Então, quer dizer, ele vai destruir a minha rainha, vai destruir a minha esposa, a mulher dos meus olhos e do meu coração, como assim? E aí, nesse momento, o general se levanta e fala, mas eu não sabia, meu rei. Realmente ele não sabia. Mas por conta de um homem que não se curvou para ele,
ele perdeu a vida dele. O que essa história nos mostra muito sobre posicionamento, sobre coragem, sobre persistência, sobre a identidade ativada, sobre saber quem nós somos em Cristo, sobre saber o momento certo de se colocar, de se posicionar, de entrar e de sair de uma situação, de ter assertividade naquilo que nós queremos e desejamos para a nossa vida. E o mais importante, sermos humildes. Porque quando a gente trabalha na arrogância, momento certo, a conta a gente paga. E o general pagou a conta dele, por conta da arrogância, por conta da prepotência, por conta do orgulho. Por conta de um homem que não quis se curvar a ele, ele perdeu a vida dele. Porque essa história nos ensina muitas coisas e a gente poderia falar muito mais. Mas eu não vou me estender mais aqui. Eu espero ter conseguido agregar valor na sua vida no dia de hoje. Eu espero que, se tenha feito sentido para você, você comente, deixe seu comentário aqui. Eu vou deixar a live salva por alguns dias no meu feed. Tá? É sempre um grande prazer poder estar aqui com vocês. Se essas lives estão fazendo sentido para você, eu te convido para estar aqui comigo amanhã novamente, onde nós estaremos às 7 horas da manhã, para mais um encontro de mulheres da Bíblia, mulheres de sabedoria, de identidade, de ativação, de posicionamento e de coragem. Mulheres que nos instruem, que nos mostram o caminho que nós podemos percorrer para sermos mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres ativadas na presença do Pai. E mais importante, quando você se cura, você cura outras gerações. Uma mulher curada transforma a sua casa, o seu ambiente, a sua vida. Se você deseja caminhar com quem já foi curada, se você deseja viver uma transformação, busque ajuda, busque realmente viver a sua identidade real, porque esse é o caminho para a transformação. Eu fico por aqui e agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui comigo neste encontro. Se fizer sentido para vocês, compartilhe essa live com mais pessoas, deixe seus comentários que eu vou amar ver e saber que vocês curtiram o que eu trouxe aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!